Podemos assentar? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7. Hoje nós entramos na segunda parte desse capítulo. A sessão toda vai do versículo de número 15 até o versículo de número 29. E durante toda essa sessão você encontra uma série de 4 movimentos. O primeiro movimento, o sábio se depara com algo complexo, um tanto quanto paradoxal. Isso o leva a reconhecer a sua necessidade de sabedoria e o expõe também, ao mesmo tempo, com a pecaminosidade do seu coração, que acaba por obscurecer a sua mente e a sua alma. Não se dando por satisfeito, ainda na sua busca pelo sentido da vida, e não apenas pelo que a vida é, mas o que está por detrás dela, que conduz todas as coisas, e que explica inclusive os temas mais paradoxais, ele se ruma em direção a descobrir a sua sabedoria, e por meio dela, compreender o que está à sua volta. Ele faz algumas descobertas, entre elas, a que não descobriu todas as coisas. Ele chega a uma conclusão. E essa conclusão ela é única, mas ela responde a muitos dos seus dilemas. Vamos começar a ver isso hoje. Eclesiastes capítulo de número 7. Leamos dos versículos de número 15 a 22, eu vou ler na versão NVI. Peço que você acompanhe por gentileza. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo diante da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. A sabedoria concede mais força ao sábio do que 10 governantes a uma cidade. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você. Pois, no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. Por que coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Foi buscando uma resposta para essa pergunta que um rabino americano escreveu um livro após a morte trágica do seu filho. Imagine um menino de 3 anos no leito de um hospital. O diagnóstico é de uma doença raríssima. Lá está ele deitado. O bip dos monitores revela uma certa apreensão. Os médicos, então, com um semblante sério, se aproximam do pai
e lhe dar a notícia de que, de fato, não há cura para aquela enfermidade. Não há o que fazer. O pai, então, com as suas mãos trêmulas, sobre o leito, enquanto acaricia o seu filho, que ele sabe que não o terá em pouco tempo, pergunta-se: como um Deus pode permitir isso? Como Deus pode permitir isso? Em busca de uma resposta para essa pergunta, ele então escreve um livro. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Seu livro se tornou um best-seller. No entanto, há pouca ajuda para esse dilema um tanto paradoxal que nós vivemos e enfrentamos nas nossas famílias, na igreja, no mundo à nossa volta. A premissa do autor é um tanto quanto simples. Se Deus é bom e todo-poderoso, o sofrimento não poderia existir. Mas, uma vez que o sofrimento existe, então nós somos forçados a escolher entre uma coisa ou outra. Ou Deus é totalmente bom, ou Deus é totalmente poderoso. Ele escolhe a primeira, rejeita a segunda. No mundo deprimente desse pai, a culpa sempre está com Deus. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta uma tensão parecida. Leve os seus olhos até o versículo de número 15 e observe que o autor escreve dizendo: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. E entre tantas as coisas, eu observei um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Isso não parece fazer sentido. Na verdade, isso é contrário a toda sabedoria da Escritura. O Salmo de número 1 diz que bem-aventurado, muito feliz é aquele que é justo, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ao contrário disso, está o ímpio que perecerá. Há, na verdade, um mandamento, o quinto, que diz que aqueles que honrarem os seus pais terão longos dias de vida. Agora, imagine a cena em Israel, em um tempo onde não há medicina avançada, e poucas pessoas conseguem sequer chegar à juventude, quiçá à velhice. E os judeus se deparando então com tantas mortes prematuras à sua volta. Enquanto ele participa desses funerais precoces, o que ele observa são ímpios festejando a sua velhice. Isso não parece fazer sentido. Isso não parece razoável. Então o sábio se volta para essa realidade paradoxal. E ao invés de negá-la, ele então se propõe a enfrentá-la e nos ajudar a fazer o mesmo. Então o tema dessa manhã é este: enfrente os paradoxos da vida com temor e sabedoria. Enfrente os paradoxos da vida com temor e sabedoria. Vamos ver então essas duas partes. Em primeiro lugar, vamos ver como nós devemos enfrentar os paradoxos da vida com temor ao Senhor. Veremos isso nos versículos de número 15 até 18. Na sequência, veremos como nós podemos enfrentar os paradoxos da vida com a sabedoria do Senhor.
Olharemos isso nos versos de número 19 até 22. Vamos então à primeira parte. Enfrente os paradoxos da vida com temor ao Senhor. Se os justos podem morrer jovens, e os ímpios podem então viver até a velhice, o que você deve fazer? Alguns judeus entendiam que a resposta para essa pergunta estava exatamente em serem super justos. Eles olhavam a realidade à sua volta e falavam: essas coisas estão acontecendo como maldição do Senhor, porque essa pessoa não está sendo tão justa diante da lei como deveria. Mas quando eu olho para ela, eu percebo muita justiça. Então, na verdade, o que nós precisamos, se quisermos prolongar os nossos dias de vida, e sobretudo, se quisermos viver debaixo da bênção do Senhor nesse mundo, é vivermos plenamente essa justiça. É sermos justos dos justos. O problema, entende o sábio, é que esse é um caminho sem fim. Por mais que você tente, você nunca conseguirá alcançar uma justiça que mova a mão de Deus para te abençoar. Além disso, será que isso realmente é possível? O sábio dirá: será que existe pessoa verdadeiramente justa e boa? O sábio esclarecerá. Por outro lado, alguém poderia dizer: já que não basta tanto ser justo, afinal você olha à sua volta, até mesmo os justos morrem, perecem, sofrem as mazelas desse mundo. Então vamos aproveitar o máximo a vida. Entreguemos-nos às vaidades e às impiedades desse mundo. O sábio então diz que você deve fugir desses dois extremos. E é isso que nós encontramos nos versículos de número 16 e 17. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Você deveria evitar esses extremos. E ele então agora apresenta um caminho. Ele diz que existe uma maneira de você evitar esses dois perigos, da autojustiça, da justiça própria, ou também, por outro lado, da impiedade insensata. E o versículo de número 18, ele diz que a resposta a isso está exatamente no temor do Senhor. E esse temor do Senhor, por sua vez, vai te fazer abraçar as duas coisas. De um lado, a sabedoria, para não se entregar à insensatez da loucura da impiedade. Por outro lado, a justiça, vivida debaixo desse temor do Senhor. A pessoa então, que teme ao Senhor, ela não tentará prolongar a sua vida tendo como mestre essa autojustiça arrogante, como se apresentando o seu histórico moral diante de Deus, colocando em uma posição que ele tem uma dívida com você e deve então agora abençoar a sua vida. Ao contrário, o temor do Senhor vai fazer com que você, no lugar de ter essa postura orgulhosa de autojustiça, se submeta humildemente à vontade providente do Senhor e entenda esses paradoxos que atingem a você e a sua família. E aqui, diz o sábio, está a sabedoria. Na primavera de 2000, o pastor americano James Boyce foi diagnosticado com um câncer terminal no fígado. Ele subiu ao púlpito da sua igreja para poder falar aos seus irmãos em um domingo perto de partir.
Ele lembrou a sua congregação da doutrina da providência de Deus e da soberania de Deus que ele tinha pregado daquele púlpito ao longo dos anos. E naquele dia, ao invés de levantar um clamor de oração pedindo a cura, ele encorajou a sua congregação a orar para que Deus fosse glorificado por meio do seu sofrimento. Que essa foi a maneira que ele foi glorificado na vida e da morte do amado da sua alma, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele acrescentou às suas palavras uma contingência hipotética à sua equação da sabedoria, da soberania de Deus. E ele disse: se Deus fizer algo na sua vida, você mudaria? Se Deus fizer algo na sua vida, você mudaria? E ele disse: então é assim que eu quero aceitar e seguir em frente. E quem sabe o que Deus fará com tudo isso. Não é que você não deva orar por cura diante de uma enfermidade. Não é que você deva ouvir passivamente sobre algo que você pode lutar para mudar. Não é que diante de dificuldades da vida, você simplesmente deve se entregar ao fatalismo. O que ele quer ensinar aqui é que faz bem à alma, no meio do sofrimento, você aceitá-lo com confiança na providência do Senhor, ao invés de com o seu próprio braço, autojustiça, tentar mover o braço de Deus para realizar o desejo do seu coração. A sua justiça própria, no entanto, jamais vai te fazer pensar assim. A sua justiça própria te faz acreditar que você é tão justo que você não merece sofrer qualquer adversidade. Porque, na verdade, Deus lhe deve um caminho tranquilo, porque você se esforçou o máximo para trilhar em alegria. E quando você está então cheio dessa autojustiça, é fácil você dizer no meio do sofrimento: ei Deus, o Senhor estragou tudo que estava indo na minha vida. Onde que o Senhor está com a cabeça afinal? Ou ainda: ei Deus, é injusto que tudo isso aconteça com uma pessoa igual a mim. Ei Deus, eu não mereço isso. A sua autojustiça sempre estará pronta a desafiar Deus pelo seu erro de não te recompensar, tanto quanto você acha que você merece. E quais são os efeitos da autojustiça nas nossas emoções diante de situações paradoxais da vida nesse mundo quebrado? Sabe, irmãos, não poucas vezes, quando enfrentamos um sofrimento profundo, quer seja por uma perda, quer seja por um diagnóstico médico que chega, quer seja por um casamento que está em crise, nós podemos cair nessa armadilha da autojustiça e começamos a pensar que nós não merecemos e nos entregar então à amargura da alma, à revolta contra o Senhor. Isso produz uma série de sentimentos no nosso coração. Eu poderia dizer aqui pelo menos 2 que são mais comuns e são muito bem ilustrados na Escritura. O primeiro é o desânimo, que pode nos levar à tristeza profunda
e até mesmo a depressão. Um exemplo claro disso você encontra no Salmo de número 73. Asaf, nesse salmo, está profundamente desanimado por causa da sua indignação, ao olhar à sua volta e ver que os ímpios prosperam, enquanto os justos sofrem. Então, ele escreve as seguintes palavras: Eis que assim são estes ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. E ele confessa então nesse salmo que ele quase perdeu a fé. Ele confessa que o desânimo da sua alma era tamanho, que se ele partilhasse o que se passava no seu coração, ele teria desviado muitos dos filhos de Deus. E agora, profundamente abatido, desanimado, ele perdeu a alegria de viver nesse mundo quebrado. Eu fico a imaginar a cena de alguém que é um dos responsáveis, inclusive, para poder escrever canções sem a alegria de viver. Às vezes o desânimo, na verdade, é tão grande que ele traz tristeza profunda. Às vezes essa tristeza profunda, ela então conduz a uma depressão. A depressão, às vezes, aquilo que é chamado de ideação suicida. E o exemplo do profeta Jonas é emblemático em relação a isso. Assim como Asaf, o profeta está tomado pela sua autojustiça, pela sua insubmissão à providência soberana do Senhor. Deus havia o enviado a pregar a cidade de Nínive. Ele, todavia, é contrário a esse plano de Deus. Afinal, não parece ser justo que Deus, então, salve um povo que é meu arqui-inimigo. Ele foge. Deus o chama de volta. Deus o envia a pregar. Ele prega. Talvez um sermão duro pela sua autojustiça. Talvez até mesmo orando para que ninguém ouvisse e se voltasse para o Senhor. Mas Deus, por sua graça, age naquele meio. No final do livro, você vê ele descansando debaixo de uma pequena árvore. Uma sombra. Mas ela deixa de existir. E ele então deseja morrer. Depois de finalmente ter todos os seus planos e sonhos frustrados. Consegue perceber o que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é uma busca por uma vida ideal, que por sua vez, quando ela não se concretiza na realidade, leva a esse desejo de tirar a própria vida como sendo uma saída. Agora note, a pessoa não deseja morrer necessariamente, mas ela quer desesperadamente viver. Só que viver não nesse mundo, viver não nessas circunstâncias, viver não diante dessa realidade, viver não diante desses sentimentos, viver não diante do que está acontecendo.
no final das contas, é um desejo de não se submeter à vontade do Senhor. E por que isso acontece? Porque, na verdade, encontramos aqui uma espécie de ego-referência. O próprio eu é a referência para olhar tudo à sua volta. Foi a partir da sua perspectiva que Asaf olha tudo à sua volta e tira as suas conclusões, que o leva ao desânimo, à tristeza. É exatamente através da sua própria perspectiva, da sua própria referência, que agora o profeta Jonas olha tudo à sua volta e se vê não apenas triste, abatido, desanimado, mas até mesmo desejando dar cabo da sua própria vida e não mais existir. Agora veja então como a autojustiça, ela é tão séria que ela implica no nosso imaginário. Ela muda a nossa visão de mundo. Ela cria, forma uma nova maneira de perceber e ver a vida. Veja como, quando você tem um imaginário diferente, você reage à situação de maneira diferente. Há um relato na Escritura que mostra que Paulo está preso com Silas, o seu companheiro. Ele está acorrentado, isso quer dizer que os seus pés estão machucados, de maneira que é muito difícil de dormir. É desconfortável. Então eles estão lá, não tendo muito o que fazer, orando. Em outros momentos, é-nos dito que você vai encontrar o apóstolo Paulo louvando e cantando. Você sabe o destino, que fim levou o apóstolo Paulo? Então, imagine você, o tempo todo, está com esse fantasma da morte diante dos seus olhos. Não por um dia, não por um mês, mas o tempo todo. Soldado que os acompanha, então agora, acordando, vendo o que está acontecendo, achando que eles haviam surgido, se volta para dar cabo à sua própria vida. O apóstolo Paulo se volta para ele e diz: não faça isso. Consegue perceber? O que está por trás desse soldado? Ego-referência. Vendo a perspectiva da vida através do seu próprio ser. Não faz sentido para mim passar essa vergonha de ter deixado 2 prisioneiros presos. Isso é contra a verdadeira justiça de um homem. É melhor dar cabo à vida. Em contrapartida, você encontra então agora aqueles homens marcados para morrer, cantando, exaltando e louvando ao Senhor. Por quê? Porque eles têm aquilo que poderíamos chamar de imaginação redimida teorreferente. A sua imaginação agora ela considera um plano muito maior do que eles tinham para eles mesmos. A sua imaginação é centrada em Deus e no seu plano eterno. A percepção de vida de Paulo estava plenamente alinhada com a soberania de Deus. Então, mesmo em face dessas circunstâncias adversas, na prisão, na fome, na escassez, mesmo sendo açoitado, mesmo estando desconfortável, isso não lhe impedia de orar, cantar, louvar e pregar.
Porque todas essas coisas fazem muito sentido quando olhadas através dessa perspectiva maior do plano redentivo. Ao contrário, então, dessa perspectiva, desse imaginário ego-referente, focado na justiça própria, a referência do apóstolo Paulo, então, avalia a realidade, não através do seu desejo, não através do seu próprio plano, não através do seu próprio caráter, não através daquilo que ele sonhou, desejou e planejou para a sua própria vida, mas sim através dos propósitos soberanos e eternos do Senhor. E essa imaginação redimida até o referente, que permite com que eles possam então, mesmo estando presos, louvar ao Senhor, porque Ele é digno de glória. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que Cristo redime essa sua imaginação centrada em você mesmo, na sua autojustiça. A boa nova do Evangelho é que Cristo pode te dar agora uma nova percepção das coisas. E sim, se você então agora, ao invés de buscar a autojustiça e determinar o que Deus deve fazer, ou através da sua autojustiça, tentar comprar o favor de Deus para realizar os desejos do seu coração. Se você, debaixo do temor do Senhor, reverentemente, se submeter à sua vontade soberana e providente, esse temor te levará à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos leva naturalmente, então, ao segundo ponto. Enfrente os paradoxos da vida com a sabedoria do Senhor. Enfrente os paradoxos da vida com a sabedoria do Senhor. A verdadeira sabedoria será então essa proteção para esses dois excessos. De um lado, você se entregar à autojustiça e sofrer as consequências emocionais disso. Por outro lado, você se entregar à impiedade, à loucura e viver ainda menos por consequência do seu pecado. A sabedoria, então, ela vai ser aquilo que vai basilar o seu caminho. A sabedoria vai ser aquilo que vai abrir os seus olhos para ter um imaginário formado pela revelação do Senhor. E para que você entenda o valor dessa sabedoria, o autor então diz que ela equivale a mais do que 10 governantes em uma cidade. Então, imagine que naquele tempo, onde havia um rei e vários povos espalhados, era difícil se ter um governante em uma cidade. Imagine então agora 10 governantes na cidade. O G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, eles formam juntos aquilo que é chamado de uma superpotência. Pegue a essa superpotência e agora coloque mais 3 países emergentes em franco crescimento. O sábio está dizendo para você que tudo isso não equivale para entender tudo à volta do mundo e para produzir verdadeira vida do que um único sábio que teme ao Senhor. Um único sábio que encontrou a sua sabedoria debaixo do temor do Senhor. Uma pessoa sábia tem a força de uma cidade bem governada. A sabedoria governa o pensamento, portanto, a pessoa sábia sabe o que pensar sobre todos os aspectos da vida.
principalmente nos momentos difíceis. A sabedoria governa a vontade. Portanto, a pessoa sábia sabe quais são as escolhas que devem ser feitas em todos os momentos da vida. A sabedoria governa a fala. Portanto, a pessoa sábia sabe exatamente o que dizer e o que não dizer. O que dizer e a hora que dizer. A sabedoria governa a ação. Portanto, a pessoa sábia sabe escolher. E sabe o que fazer em qualquer situação da vida. Então ele diz, essa sabedoria, ela não apenas vai agora produzir no seu imaginário uma percepção de mundo referente. Ela, na verdade, vai te conduzir por toda a vida. Mas há um problema. E aqui está a razão pela qual a gente luta tanto contra tantas coisas desse mundo e as nossas emoções estão bagunçadas. Há um problema. O problema é que, a despeito do Senhor ter criado o ser humano reto, justo e bom, a queda o fez desviar da verdade. Isso trouxe então obscurecimento à sua mente. Por isso ele não consegue enxergar bem as coisas à sua volta, lidar com os dilemas mais profundos da sua vida. Isso gera dissonância intelectual. Por isso ele não consegue conectar os pontos. Você pode pensar que isso é um problema de uma pessoa. Você pode achar que é a realidade daquela pessoa tola que existe na sua família ou aqui na igreja. Mas na verdade o sábio diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem não peque. Ele poderia escrever um livro inteiro, só dando exemplos disso. Você pode pensar em alguns que podem definir melhor você como pecador. Mas ele então agora se volta para um pecado que atinge todos nós, o pecado da fala. E aí nos versículos de número 21 e 22 ele diz: não leve a sério todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo maldizendo, amaldiçoando você. Pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoa outros. Já aconteceu de você chegar em uma roda de conversa e perceber que o assunto da conversa é você? Todo mundo fica meio constrangido, né? Mas não fique muito bravo com isso, viu? Porque você também participa dessas rodas e faz do outro o assunto da conversa. A língua é difícil de se domar. É um pecado que nós caímos o tempo todo. Então ele pega esse pecado para ilustrar essa grande verdade. Não há um justo, não há ninguém que pratique o bem e nunca peque. Bem, pense comigo.
Qual é a conexão disso com o grande dilema que ele está lidando agora? O dilema é: nessa minha vida eu já vi de tudo. Eu já vi justos que morrem na sua justiça e ímpios que vivem até a velhice. Bem, nunca é demais ter cautela na avaliação do outro. Aquilo que às vezes a gente julga como sendo justiça, não passa de hipocrisia, sem nenhum fundo de verdade. Então, somos aqui advertidos assim como não devemos olhar o livro e julgá-lo pela capa, não devemos olhar e julgar pelas aparências. Conseguiu fazer a conexão? Conseguiu pegar o ponto? Não seja rápido em rotular a providência de Deus como sendo injusta. Você não conhece as profundezas do coração e das histórias dos seres humanos. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Bem, será que existem realmente pessoas boas? Então por que nós sofremos? Todo sofrimento, pastor, é por causa do meu pecado? A resposta bíblica para isso é que nós sofremos por causa do pecado original e atual. Se não houvesse queda, não haveria sofrimento, doença, muito menos morte nesse mundo. Nós sofremos por causa do pecado dos nossos pais, sofremos por causa do pecado do outro contra nós. Sofremos por causa dos nossos próprios pecados, das nossas escolhas morais que nos levam para distante do Senhor. O problema é que isso é muito complexo para entender e julgar. Como compreender todas essas coisas? Mais à frente, o autor vai dizer que, olha, nessa sua busca eu encontrei apenas isto, apenas isto. Deus fez homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, se desviando da verdade. Ele buscou entender todas as coisas e ele vai descobrir também que descobriu que não sabe de todas as coisas e que não conhece todas as coisas. É interessante você observar esse apenas isto. A descoberta é única, mas ela dá sentido então agora a tudo. Porque existe mal nesse mundo? A resposta é que, embora Deus tenha feito então, como o texto bem diz, a raça humana perfeita, as suas escolhas morais levaram então a todo tipo de sofrimento que nós agora enfrentamos nesse mundo. Logo, qualquer busca genuína para esse dilema paradoxal deve encontrar como culpado não Deus, mas a própria humanidade. Embora Deus seja soberano sobre tudo, Ele não é o autor do mal.
Essas duas coisas estão em tensão, eu sei. Eu posso te explicar, pouco vai adiantar. Mas a única coisa que nos resta então é deixarmos nessa tensão. Sabe, o rabino lá na nossa história da introdução tentou encontrar o problema do mal em Deus, mas o sábio escolheu um outro caminho. As pessoas do mundo que nós vivemos, elas dizem que o problema do mal é um grande problema para nós. Que postulamos que Deus é soberano, sábio e bom. Tudo isso junto e ao mesmo tempo. Mas quer saber, para mim o surpreendente não é que há mal no mundo. Para mim o surpreendente é que Cristo perdoa o mal que há dentro do meu coração. O surpreendente é que ele passa a me amar e decide me amar, mesmo eu sendo mal. Isso é que é surpreendente. Agora veja, isso ainda não responde à questão. Há justo que perece na sua justiça. Por que isso acontece? O sábio então agora reconhece a sua ignorância e nos versos de número 27 e 28, ele diz, ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a razão de ser de todas as coisas, o que se vê e o que está por trás do que se vê. Sim, durante essa minha busca, há algo que ainda não encontrei, não descobri. Então ele chega no final, depois de buscar todas essas coisas, sem uma resposta definitiva para esse paradoxo. Será que existe alguém mais sábio do que esse cara? Sabe, meus amados irmãos, a boa notícia é que uma vez que por causa do pecado, da queda, nós não conseguimos ir até Deus e absorvermos então toda a sua sabedoria, a sabedoria veio até nós. Deus enviou o seu Filho, a sabedoria encarnada. A partir de então, a sabedoria deixou de ser apenas um conceito. A sabedoria deixou de ser apenas uma ideia. E a sabedoria passou a ser uma pessoa que você pode se relacionar, conhecer. Ele então passa a ser a resposta para todo o conhecimento limitado que nós temos. Ele passa a ser a resposta. Ele passa a ser os óculos que agora nós podemos colocar, que muda o nosso imaginário, que redime a nossa própria mente, de tal maneira que agora nós somos capazes de fazermos conexões, acharmos sentido naquilo que não há sentido, aquilo que aparentemente parece ser vazio, vão, sem sentido, de repente agora passa a ter sentido. Isso então agora começa a regular as suas emoções, seus sentimentos, seus afetos, seu comportamento, a sua vida. E nesse mundo louco, que faz tantos outros se tornarem loucos, nesse mundo de depressão, que o desejo que brota na alma é de dar cabo na própria vida, você começa a ver sentido em todas as coisas, perceber razão em todas as coisas. Isso acalma a sua alma, isso te faz louvar em vez de murmurar.
Mas Jesus não apenas oferece essa sabedoria. Ele dá o que nós tanto precisamos para tê-la. É impossível que sejamos justos no nosso próprio braço, a fim de movermos Deus em nossa direção, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, Ele vem, é o homem verdadeiramente justo, e agora Ele infunde essa justiça em nós. E sim, agora, porque essa justiça de Cristo foi infundida em você. As promessas para que você tenha vida e vida longa, agora elas valem para você. E você não precisa mais ter dúvida disso. E muito mais do que isso, não são promessas apenas para uma vida longa debaixo do sol. A boa nova é que por causa dessa justiça, de alguém que é verdadeiramente justo, e que morreu apesar da sua justiça, prematuramente, que viveu muito menos do que eu vivi, do que muitos de vocês aqui estão vivendo. Por causa dessa morte prematura, você pode ter vida, não apenas debaixo do sol, mas para além do sol. E quer saber? Nós não temos ainda uma resposta definitiva para o problema do mal. Nós não temos ainda uma resposta definitiva que agora a gente assim consiga entender profundamente, e essas coisas ainda são complexas para a gente. O que nós temos é uma esperança viva de que um dia, sem os efeitos noéticos do pecado, enquanto compreendemos a obra de Cristo por toda a eternidade, tudo fará sentido. De que um dia, esse mundo quebrado, marcado pela dor, vai deixar de ser assim. Seremos tomados pela alegria. Veremos novamente pessoas que nós amamos. Nos alegraremos com ela para toda a eternidade. Lá a gente vai olhar e vai fazer sentido. E quer saber? Você seria verdadeiramente, você seria um grande tolo se não pegasse esses óculos, colocasse nos seus olhos, enxergasse um novo imaginário a partir deles.